Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Estação IFB, um podcast de educação, cultura e atualidades. Meu nome é Ana Cristina, sou jornalista do IFB, sou uma mulher parda, de cabelos grisalhos na altura dos ombros, tenho um óculos redondo e estou vestindo uma camiseta azul marinho com um símbolo do IFB. Isso para você que está apenas me ouvindo. O tema de hoje é lideranças negras no serviço público e a nossa intenção é mudar atitudes. Temos como convidada a nossa diretora de políticas estudantis, Gislaine Maia Nunes. Ela falará sobre esse tema, liderança negra no serviço público, com propriedade. Acabou de concluir uma capacitação do programa Ubuntu. Esse programa foi feito pelo Instituto Vetor com várias parcerias e aborda justamente esse tema. Nós vamos falar também a respeito das políticas estudantis e vamos falar sobre esse processo histórico e o que nós esperamos mudar todos os dias. Bem-vinda. Pode se apresentar, por favor? Meu nome é Gislaine, eu sou uma mulher negra, de cabelo preto, na altura do ombro, cabelos cacheados. Os meus olhos são pretos, levemente puxados. Estou usando um batom vermelho, um colar na cor terracota, um macacão preto e um blazer na cor areia. Eu sou técnica em assuntos educacionais desde 2014 no Instituto Federal de Brasília. Comecei minha trajetória no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na FNDE. Depois passei pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu sou filha da Augusta e do Valdomiro. Sou mãe de 2 crianças. E atualmente estou como diretora de políticas estudantis no IFB. Adoro trabalhar no IFB, adoro as parcerias que nós temos aqui diariamente. Agradeço o convite feito por vocês. Eu comecei falando do programa Ubuntu, mas antes de tudo, fale pra gente o que é e como foi essa experiência para você. O lema do programa Ubuntu é Eu Sou Porque Nós Somos. Né? A lógica do programa ele foi criado pelo Instituto Vetor Brasil. Essa é a sua 2ª turma. Na primeira turma eram 50 pessoas selecionadas. E é um programa voltado para a formação de lideranças negras nas 3 esferas do poder: estadual, municipal e federal. Então, nesse programa você consegue efetuar essas trocas, né, com lideranças das secretarias, das prefeituras, enfim. E durante a formação, ela durou 6 meses, né? Essa formação ela tem toda uma parte teórica voltada para a liderança, com gestão de pessoas, com ferramentas de gestão, mas ela tem como principal destaque a ideia do aquilombamento, que é a ideia de você estar num espaço seguro, onde você não é minoria. Porque, historicamente, a gente está em espaços de cursos de liderança, nós somos minorias em números. Então, nessa 2ª turma foram 100 pessoas, eu fui uma das selecionadas, foi uma seleção que contou com 1.400 pessoas inscritas, e a partir do momento da seleção você passa a conviver com essas 100 pessoas negras durante uma trajetória de 6 meses. Eram encontros virtuais a cada 15 dias e que finalizou agora com um encontro presencial na cidade de Recife durante 3 dias, com a complementação da capacitação e com essa realização do encontro do Quilombo. Então, nós estamos falando a respeito desse tema, a gente para pensar que, segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira é negra. Contudo, menos de 5% hoje está ocupando um cargo de liderança numa empresa privada, né? Nas 500 maiores empresas, apenas menos de 5% são de cargos. E desses, 13% apenas são de mulheres. Então, assim, isso para falar da iniciativa privada, mas a realidade no setor público, as pessoas que se autodeclaram e que também ocupam espaços de liderança é muito pequeno, né? Sim, sim. Isso assim vem muito numa lógica, né, que o que acabou foi a colonização, mas a colonialidade ainda permanece. E o que seria isso? A gente ainda tem uma lógica eurocêntrica, uma lógica de subestimação dos povos negros e indígenas.
Então, naturalmente, à medida que esses cargos, esses postos, eles são ocupados, eles mantêm essa estrutura, né, que é o que a gente chama de racismo estrutural. Há uma lógica de manutenção da branquitude nesses espaços. Infelizmente, ainda as políticas que a gente tem de cotas para a ocupação desses espaços, a gente teve esse ano um decreto, né, assinado pelo atual do governo, junto com o Ministério da Igualdade Racial, no qual reserva um percentual de cotas para as funções dentro do governo federal, só que ainda carece de uma implementação mais ativa, de uma implementação mais efetiva, na verdade, acho que essa é a palavra. É muito além do que ocupar só espaços, né? É ter poder de decisão, porque onde a gente não é representado, a gente não tem voz. Então, falando sobre isso, o sistema de cotas, no caso, por exemplo, para ingresso na universidade, ele já é antigo, mas ele ainda não é bem efetivado, porque não é só uma questão de ingressar, de entrar. É Sim. Bem mais complexo, né? Sim, a política de cotas, ela completou ano passado 10 anos, né? Esse ano a gente está passando por uma reformulação, a gente já teve aprovação na Câmara, no Senado, né? Está aguardando a sanção do presidente da República. Ela é uma reparação histórica, mas não se finda nela as ações que a gente precisa adotar dentro da escola. Então, primeiro, existe a política de cotas? Sim, mas o que as escolas estão fazendo para garantir que as pessoas entrem e depois para que elas permaneçam? Porque para entrar já existem algumas barreiras de comprovação documental, algumas barreiras de dificuldade digital, algumas barreiras de dificuldade geográfica, a pessoa não consegue comparecer quando é convocado para comprovar aquela reserva de vagas. Então, são várias questões. E aí entra a parte que cabe à instituição fazer as suas políticas internas para que se garanta a efetivação da política de cotas. Então, hoje no IFB, o que a gente tem? A política de assistência estudantil, que é um dos passos, mas não se limita a isso, porque a política ela não é voltada exclusivamente para estudantes de ações afirmativas, e ela também hoje ela tem uma série de particularidades, né, que tornam ela um pouco complexa para atender todo esse público, e a gente está em processo de construção da nossa política de ingresso e ações afirmativas, que hoje a gente ainda não tem, né, a gente aplica a lei, mas a gente não tem essa política específica tratada no âmbito do IFB. Nós estamos falando de um assunto que envolve educadores, a gente não vai falar apenas docentes, Exatamente. Técnicos, todos, envolve família, sociedade, é todo um complexo, né? Não é uma questão apenas dentro de um ambiente escolar. Exatamente, assim, não se pode falar, eu falo muito que a gente precisa descolonizar os nossos currículos, é uma das coisas. A gente ainda tem uma lógica de construção de planos de curso muito baseado na literatura estrangeira, muito baseado na literatura branca, muito na lógica eurocêntrica. Então, a gente precisa cada vez mais. A gente já vem num processo, né? O IFB ele já tem um compromisso, mas ainda está muito no começo. A gente precisa descolonizar os nossos currículos e também a gente tem hoje, né, a implementação dos nossos NEABIs, que são os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, que está em processo de implementação, muito importante lembrar, mas que ainda também precisam de muito apoio da comunidade, a gente precisa ter a participação da comunidade discente, docente, técnico, é um processo que para a implementação ser efetiva, ela precisa acontecer com todos os atores envolvidos, trabalhando para esse fim. Isso me lembra que a própria Lei 10.639, que completou 20 anos, Exatamente. Esse ano agora, que fala sobre a questão de trazer a história, a cultura afro-brasileira para o currículo, ela ainda é muito pontual, né? Mais de data comemorativa, data de reflexão, ela não permeia tudo, né? É algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente não reproduzir a lógica do tokenismo, que é você utilizar a data comemorativa para usar um token, igual token de shopping. Você pega, né, tem lá aquela figura global e você põe ali no meio.
Então, não é assim que a gente pode tratar de políticas de ações afirmativas. A gente não é na lógica do toque, não só com questões negras, mas com o Dia dos Indígenas, com as questões das pessoas com deficiência. Então, a gente precisa encarar isso como dentro de todo o processo formativo, desde a entrada do estudante na escola, desde o processo seletivo. Então, ele vai entrar, ele precisa ter uma continuidade para que ele, dentro da sala de aula também, depois que passa pelo processo seletivo, registro acadêmico, consegue talvez uma bolsa na assistência, mas ele vai para a sala de aula. E aí, se chegar naquela sala de aula, a gente não tiver essa preocupação, a gente não tiver esse processo de reconhecimento, que hoje é um dado importante trazer. Hoje, mais de 70% dos nossos estudantes, segundo a plataforma Nilo Peçanha, eles são autodeclarados negros, ou seja, pretos ou pardos. Então, é um número muito grande para que a gente não considere isso dentro das nossas práticas de ensino, né? Para que a gente não considere dentro do atendimento do balcão. Então, para quem que nós queremos, para que escola que nós queremos, para quem a gente quer atender? Então, se a nossa maioria hoje é formada por pessoas negras, nós precisamos cada vez mais trabalhar para que não se limite ao novembro, ao mês da consciência negra. A gente precisa falar sobre isso o ano inteiro. A gente precisa falar sobre isso sempre. E outro ponto também, recentemente nós tivemos essa edição do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio 2023, a prova de linguagens, ela foi toda permeada sobre a temática, né? Sobre tanto a temática negra quanto também do feminino. Uhum. E trouxe autoras como a nossa contemporânea, Conceição Evaristo, trouxe Carolina de Jesus. Então, um outro aspecto, que é o que vem sendo produzido e refletido na escola. Quem são os autores, né? Nós temos uma história que é narrada por brancos e nós temos uma história recente de reflexão e que também permeia muito sobre essa literatura feminina, né? Sim. Esses estudos também. Exatamente. Daí a necessidade da gente descolonizar os currículos, né? E cada vez mais enfatizar a importância dos núcleos dentro das escolas, dos núcleos dos NEABIs. Reconhecer que é uma parte importante, mas não única. É muito importante ressaltar. NEABI não é salvação, NEABI não é muro de lamentação. O NEABI, ele é um espaço para produção, para que a gente possa, né, cada vez mais integrar esse estudante, esse servidor, ele não é só para estudante também. Então, assim, não adianta pensar que basta, não, instituirmos o NEABI, tudo ótimo, tá tudo lindo. Aí a gente volta para o mito da democracia racial, só que numa lógica dentro da implementação do NEABI. Não, a gente precisa que seja um compromisso coletivo de todas as áreas dentro da escola para que, de fato, o NEABI consiga fazer o seu trabalho, porque até por uma questão, assim, é uma demanda muito grande. Então, se for uma coisa que não seja devidamente articulada dentro da escola, não se sustenta. Outro aspecto que me chamou bastante atenção é que a gente vem trabalhando muito sobre termos antigos e que parece que hoje a gente precisa mudar o próprio conceito para analisar com mais profundidade os nossos sentimentos e aquilo que nós estamos expressando a respeito do tema. Como, por exemplo, igualdade e equidade. Qual é a diferença? Então, a gente fala muito de igualdade no contexto de oportunidade, né? A gente hoje, quando a gente fala do estudante negro e do estudante branco, falar que a corrida para uma determinada vaga, ela vai acontecer num pé de igualdade, é um mito, né? Então, a gente precisa criar formas para que essa corrida, ela seja justa, para que ele consiga, por exemplo, o branco está aqui, ele precisa encontrar mecanismos para chegar aqui na frente, para o ponto de partida ser o mesmo, que é aí onde vem as ações afirmativas. A equidade, ela se complementa, né, dentro da igualdade. Não tem uma separação muito específica para se falar. Eu acho bem importante estarmos abordando esse assunto para prestarmos mais atenção, inclusive na forma como no dia a dia
nós ainda estamos carregados de termos que são oriundos de uma cultura centenária preconceituosa. É uma cultura racista, né? A gente ainda, no próprio ambiente escolar, a gente ainda vê reprodução de termos que são descabidos, né? Como falar da mesa de cabeceira como criado mudo, né? Tem uma questão histórica sobre esse termo. Usar o termo mulata, referente à mula. Então, assim, existem... E aí eu entro num ponto que eu acho que ele é muito sensível e que ele é o pontapé inicial, sabe? Que é o letramento racial. A gente precisa trabalhar informações voltadas para letramento racial. E esse letramento racial, ele não é só para o docente, ele não é só para o técnico, ele é um letramento social que a gente pode expandir, inclusive, para a sociedade por meio de projetos de extensão. Então, é o pontapé inicial, porque a partir do momento que você segura, que você vai diminuindo essas reproduções históricas de termos inadequados, termos pejorativos, termos racistas, você já começa a trabalhar numa construção, né, para ao longo do tempo. São passos de formiguinha, mas todas essas vertentes precisam ser abordadas. Nós estamos falando sobre linguagem, é um dos assuntos. Para encerrar o nosso pequeno podcast, porque pretendemos trazer esse tema, como você mesmo disse, de forma muito mais continuada, porque afinal a cultura não é apenas como uma acupuntura aqui, ela resolve bem para aquele momento, mas ela precisa permear a vida, né? A constância. Fale um pouco para a gente a respeito dessa perspectiva após essa formação de liderança negra no setor público, para os demais. Como isso pode tocar a aluna, pode tocar o aluno, pode tocar o colega servidor, como esse assunto pode reverter quadros? Eu vou falar, acho que 3 coisas que me marcam muito, né, para falar sobre o programa. Primeiro, que você não está só. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Foi uma sensação, uma coisa que eu senti que eu não sabia, que eu me sentia só. E somente quando eu estava com 100 pessoas, em cargos de liderança, pessoas negras, falando de coisas que eu sempre vi e não soube nomear, eu percebi que eu não estava só. Então, para os nossos estudantes, para os nossos colegas, você não está só. E representatividade não se faz só com uma pessoa. Então, não é sobre colocar uma única pessoa negra para dizer que há diversidade na equipe. A gente precisa falar de uma diversidade ativa, uma diversidade que contemple todos os grupos. Então, onde a gente não se vê, a gente não se imagina. Eu vou falar nesse livro que eu até trouxe aqui, gosto muito dele, que é da Bárbara Carini, Como Ser uma Educadora Antirracista. Esse aqui, fazendo uma publi, né, brincadeira. Mas ela fala uma coisa que me toca muito, né? Que quando ela estava na escola, ela via que os diretores e coordenadores eram sempre pessoas brancas e que as pessoas que limpavam os banheiros e cuidavam da merenda, o que são trabalhos honestos e tão relevantes quanto, eram pessoas negras. E aquela estudante negra, ela não conseguia se ver naquele lugar de diretora. Ela não conseguia se imaginar como coordenadora. Ela até poderia querer trabalhar na limpeza, isso não é um problema. Mas ela não conseguia nem se permitir sonhar diferente, porque ela não se via. Então, a partir do momento que a gente coloca mais lideranças negras dentro dos ambientes escolares, a gente possibilita que os nossos estudantes, não só as meninas, mas os meninos, se vejam naquele lugar. Eu também posso estar ali. Ela está ali. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês sobre essa experiência. O programa foi maravilhoso, vai ter a 3ª edição. Então, a gente pretende, inclusive, indicar para os meus colegas aqui do trabalho. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Para você que nos assistiu, nós estaremos deixando algumas referências do que foi falado aqui, nesse bate-papo. E também convidamos você a curtir, compartilhar o IFB nas redes sociais. O nosso site é ifb.edu.br e siga-nos nas redes sociais também. Até mais!